Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos novamente aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os nossos trabalhadores e simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Então, meus queridos, nós vamos prosseguir agora na segunda parte do capítulo 8º, que tem o título Inesperada Intercessão. Esse capítulo nós iniciamos, com o Gúbio tendo um diálogo com Gregório, o nosso famoso sacerdote, que hoje impera uma cidade no abismo, E houve aquele diálogo entre eles, ferrenho, inclusive, O Gúbio comentou sobre a sua mãe espiritual, Dona Matilde, E ele tenta ignorar. Vamos ver até quanto tempo ele vai ter essa resistência, Mas vamos prosseguir. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade, tornou a considerar. Ouço lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha, que me pareceu destinada a expandir-lhes as expressões da ira e gritou rouquento. Cala-te, insolente! Sabes que te posso punir. Sim, concordou o nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra vós nessa aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Gregório fitou Gúbio assombrado à vista de tamanha coragem e, de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante a direção diferente que imprimistes aos passos. Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas informações, acentuou o contrariado. Mas se claro nas rogativas, não disponho de tempo de falas inúteis. Venerável Gregório, pediu o nosso instrutor humilde, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que a tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida? Ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser? Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios que se lhe contraíam num ricto de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria, se pudesse, mas conteve-se imóvel,
apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada de coração? As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banham-lhe a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armastes caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou, e ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que te não é estranho ao coração, e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão um formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venham rogar-te, pois seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana de todo misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhe a tarefa ao bem comum. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso benfeitor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegue ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te endureças os apelos do coração materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal, basta-nos a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O hierofante riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. Sim, concordou Gúbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou em rebuços. Quem lavra sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arrestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho, dente por dente. E já que te mostra tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Não discuto os motivos que te conduzem, exclamou o nosso orientador, entre aflito e entristecido. Todavia, ouço insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias, tu mesmo, voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro.
Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório, contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio, muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromisso diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente. Agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiantamento na execução dos teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Perguntou Gúbio mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca da tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação, permitiria-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-íamos ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu: é muito tarde. E por quê? Indagou o nosso instrutor inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores do meu serviço, sobre a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos, com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época, padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como um valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Vejam bem o que ele colocou aqui: 60 entidades envolvendo a Margarida. E mais, né, o comandante de tudo isso. Olha que coisa, né? Que coisa mais profunda isso. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Comparecíamos junto à enferma, como amigos teus e sem te desrespeitarmos a autoridade. Procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede. Damos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia ainda
que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. Interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades do tentame, todavia concordo com a providência a que recorres, não interferirei. Em seguida, tilitando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem, como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida, ao que o preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto, questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava ativa na execução gradual do seu decreto de morte. E aqui encerramos o capítulo 8º, né, meus amados? Com essa investida do Gúbio, né, e que por surpresa ele cedeu, né, deixou o Gúbio, né, se unir àquela falange. Mas vejam só, né, meus amados, o que as trevas, quando têm acesso, né, botam as pessoas na loucura, ficam ali, né, obsediando, e aqui a tramóia deles é a morte de Margarida, né? Mas vamos esperar agora para o 9º capítulo para ver esse desfecho, né? Eu agradeço mais uma vez pelos amigos estarem acompanhando essa leitura. Continue, né, acessando o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos maravilhosos do dia a dia, né? As palestras maravilhosas. Agora, às quartas-feiras, né, com um trabalho de preces, radiações e vibrações, um trabalho lindíssimo, né? E domingos, né, aquele trabalho lindo da família, da contação de história, né, meus amados? Então, tá. Que Deus continue, né, nos amparando nesse momento tão forte para a humanidade do planeta. E Jesus conosco sempre. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.